Uma coisa muito importante de você entender é que Jesus existiu. Por que essa pergunta? Porque você sabe que tem muita gente que nega que Jesus tenha existido. Aqueles que querem destruir o cristianismo, aqueles que querem destruir a fé católica, ou quem sabe até destruir a igreja, pensam que seja possível, né? Diz, não, Cristo não existiu. Cristo foi um mito, Cristo foi uma lenda, Cristo foi uma fantasia. Opa, peraí. Quem é que prova que o Cristo existiu? A ciência. A mesma ciência que prova que Júlio César existiu 40 anos antes de Cristo. A mesma ciência que prova que existiram os grandes autores gregos e romanos, né? Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, Platão, 300 anos antes de Cristo, Pitágoras, 400 anos antes de Cristo, e Cícero, e Sêneca, e Companhia Limitada. Essa mesma história, essa mesma ciência prova que o Cristo existiu. E como é que nós sabemos disso? Olha, é muito simples. Nós temos documentos cristãos que falam de Cristo e que não podem ser desprezados. Claro, temos aí os 4 evangelhos, temos aí as cartas dos apóstolos. Isso não é fantasia, isso não é lenda, isso é realidade, né? E onde é que estão esses evangelhos? Os originais. A gente sabe que esses originais não existem mais, porque os originais se decompuseram com o tempo, claro, escrito em pele de carneiro, escrito em pergaminho, papel, papiro, mas, veja bem, existem mais de 5.000 cópias, manuscritos, copiados desses originais, que chegaram até nós. Né? Nós temos manuscritos que estão em todas as bibliotecas da Europa, bibliotecas de Londres, biblioteca de Paris, biblioteca de Nova York, nos Estados Unidos. Né? E por que essas bibliotecas guardam essas cópias, esses manuscritos dos originais do Evangelho? Sabe, tem originais cópias do século II, cópias do século III, cópias do século IV, do século V. Isso é uma preciosidade que nenhum museu deste do mundo vende. Por que não vende? Porque é verdade, porque é histórico. E eu gostaria de dizer aqui que as cópias que nós temos de muitos autores clássicos greco-romanos, como Cícero, Platão, Aristóteles, são cópias muito mais tardias, ou seja, são manuscritos lá do século VII, do século VIII, do século IX, do século XIII. Enquanto que as cópias dos evangelhos, das cartas, são cópias do século II, do século III, quer dizer, cópias que estão muito mais próximas dos seus originais, dos chamados autógrafos, o original. Quer dizer, a crítica científica, histórica, comprovam que os evangelhos são muito mais autênticos do que as cópias dos clássicos gregos romanos. E esses evangelhos falam de Jesus Cristo. Mas não são só os evangelhos que falam de Jesus Cristo, nós temos historiadores judeus que falam de Jesus Cristo, historiador lá do século I, século II, como Joséfo, que escreveu as Antiguidades Judaicas, escreveu A Guerra dos Judeus. Nós temos escritores romanos que falaram de Cristo. Enfim, há toda uma literatura greco-romana que falava de Jesus Cristo já no século I. Então, não é só a igreja que fala de Jesus Cristo. Os evangelhos falam com detalhe. Mas há toda uma literatura clássica comprovada que você pode encontrar hoje, né, que fala de Jesus Cristo desde o primeiro século. Então você pode ter certeza absoluta que Jesus não é uma lenda. Será que uma igreja inteira, que viveu já 2000 anos, podia ter sobrevivido em cima de uma lenda, de um mito? De jeito nenhum.